Escoamentos compressíveis, velocidade do som. Então, o objetivo dessa aula é definirmos a velocidade do som, obtermos a relação pressão-massa específica. Nós vimos que em escoamentos compressíveis são escoamentos em que a variação do volume, consequentemente do volume específico e da massa específica são importantes. Logo, a relação pressão-massa específica vai ser uma relação muito importante para escoamentos compressíveis e a velocidade do som em gases vai ser obtida a partir dessa relação pressão-massa específica. A velocidade do som é um parâmetro fundamental para a teoria de escoamentos compressíveis. Alguns livros chegam a dizer que o número de Mach, que é definido entre a relação da velocidade e a velocidade do som, é o parâmetro mais importante na teoria de escoamentos compressíveis. De fato, nós vimos nas aulas anteriores que o número de Mach vai definir o regime de escoamento entre subsônico e incompressível, em que os efeitos da compressibilidade não são significativos, não são importantes, para escoamentos abaixo de Mach 0,3. Escoamento subsônico compressível, entre Mach 0,3 e Mach 0,8. Escoamento transônico, entre 0,8 e 1. Escoamento sônico, supersônico e hipersônico para Mach acima de 5. Todas as equações de escoamentos compressíveis nós vamos obter, desenvolvê-las, deixar em função do número de Mach. E o Mach é, como dissemos, a razão entre a velocidade e a velocidade do som. O que é a velocidade do som? A velocidade com que pequenas perturbações são propagadas no fluido compressível. Essas perturbações vão ser gradientes de temperatura e de velocidade. Esses gradientes, no caso da onda sonora, são gradientes pequenos. São muito pequenos. Então, nós consideramos a onda sonora como uma onda fraca. Se os gradientes são pequenos, nós sabemos que calor é o quê? Energia térmica em trânsito devido a um gradiente de temperatura. Se o gradiente de temperatura é pequeno, nós podemos desprezar os efeitos de transferência de calor. Se o gradiente de velocidade é pequeno, nós podemos desprezar os efeitos viscosos, que nós sabemos que a tensão de cisalhamento depende da viscosidade e da taxa de deformação que é obtida pelo gradiente de velocidade. Então, nós podemos desprezar os efeitos dissipativos, efeitos viscosos e de transferência de calor. Logo, nós consideramos a onda sonora como um processo isoentrópico. Por definição, ela é uma onda fraca. Se as mudanças na onda são fortes, nós temos o que nós chamamos de uma onda de choque. Nesse caso, ela vai se propagar mais rápido do que a velocidade do som. Então, consideremos aqui uma frente de onda e a velocidade do som nós vamos definir pela letra C, nós vamos representar pela letra C. Alguns livros representam pela letra A, aqui nós vamos representar pela letra C. Então, consideremos uma frente de onda se movimentando da direita para a esquerda no escoamento. Nós podemos fixar essa frente de onda no escoamento, no espaço, e representar o escoamento se movimentando da esquerda para a direita, atravessando esse volume de controle colocado na frente de onda. Então, essa passagem do escoamento pela frente de onda vai causar perturbações no escoamento, nas propriedades do fluido, e nós vimos que essas perturbações vão ser perturbações pequenas. Então, elas estão representadas aqui pelos termos de variação. Partindo da equação da continuidade, para regime permanente escoamento unidimensional, nós temos que ρ1 vezes a velocidade vezes a área é constante, ρ2, V2, A2. No caso aqui, a área é a mesma do nosso volume de controle, portanto, nós temos ρ1, V1 igual a ρ2, V2. Colocando na nomenclatura que nós estamos adotando, ρ vezes a velocidade do som é igual a ρ mais uma variação da massa específica vezes C mais uma variação da velocidade do som. Logo, nós temos que ρC é igual a ρ vezes C mais ρ dC mais ρC mais ρ dC mais C dρ mais dρ dC. ρC com ρC podemos cortar. E essa parcela aqui, é uma multiplicação de uma variação infinitesimal vezes uma variação infinitesimal. Portanto, é um valor muito pequeno, que nós chamamos de termos de segunda ordem, que nós vamos desprezar. Logo, isolando aqui a velocidade do som, nós temos que a velocidade do som pode ser escrita como menos ρ vezes a variação da velocidade do som pela variação da massa específica. Vamos guardar essa equação aqui e vamos fazer uso agora da equação do momento para
obtemos a equação da relação pressão-massa específica. Então eu guardei aqui aquela equação, menos ρ dc dρ, está aqui guardada, e a equação do momento, nós sabemos que é pressão mais ρ vezes a velocidade ao quadrado é igual a pressão 2 mais ρ2 vezes a velocidade 2 ao quadrado. Então nós vamos ter que pressão mais ρ vezes c ao quadrado é igual a pressão mais uma variação da pressão, mais a massa específica, que eu vou colocar a pressão, a variação, né? dP, mais ρ mais dρ, vezes C mais dC ao quadrado. Então vamos ter aqui pressão mais ρ C ao quadrado é igual a pressão mais uma variação da pressão, mais a massa específica mais uma variação na massa específica, vezes o primeiro ao quadrado, C ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, dρ ao quadrado. Então nós vamos ter aqui pressão mais ρ C ao quadrado é igual a pressão mais uma variação na pressão, mais ρ C ao quadrado, mais 2 vezes C vezes ρ dC, mais ρ dC ao quadrado, mais C ao quadrado dρ, mais 2C dρ dC, mais dρ dC ao quadrado. A pressão do lado esquerdo e do lado direito podemos cortar, e esse termo ρC ao quadrado com ρC ao quadrado podemos cortar. Vamos desprezar também os termos de segunda ordem, que são variações infinitesimais multiplicadas por variações infinitesimais. Então, dC ao quadrado, aqui também nós temos dC ao quadrado multiplicado por dρ, vai ficar menor ainda, e dρ dC também vamos desprezar. O que vai sobrar aqui da nossa equação? Nós vamos ter aqui variação da pressão mais 2C vezes ρ dC mais C ao quadrado dρ é igual a 0. O que nós vamos fazer aqui? Eu quero escrever isso nesse formato dC sobre dρ, para eu poder substituir nessa equação. Então, nós vamos dividir pela massa específica todo mundo, nós vamos ter dP sobre dρ mais 2C ρ dC sobre dρ, que é o que eu quero, mais C ao quadrado é igual a 0. Então, eu vou isolar essa parcela dC sobre dρ. É igual a menos, vou colocar aqui o sinal negativo, dP sobre dρ mais C ao quadrado, dividido por 2 vezes C vezes ρ. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos substituir essa relação na equação que nós obtivemos quando aplicamos a equação da conservação da massa. Eu escrevi elas as duas aqui, C igual a menos ρ dC sobre dρ, e dC sobre dρ é menos dP dρ mais C ao quadrado sobre 2C vezes ρ, ou seja, eu vou substituir isso aqui, aqui. O que nós vamos ter? Nós vamos ter que C é igual a menos ρ vezes menos isso aqui, portanto aqui vai ficar positivo, dP dρ mais C ao quadrado, dividido por 2 vezes C vezes ρ. O ρ vai cortar com o ρ, esse 2C passa multiplicando, nós vamos ter, vou escrever aqui, 2C ao quadrado é igual a dP dρ mais C ao quadrado. Aqui é 2 aqui. 2 aqui. 2C ao quadrado. Passa subtraindo, nós temos que C ao quadrado é igual a dP sobre dρ. Por definição, é uma onda fraca, a onda sonora, portanto, os efeitos dissipativos são desprezados, logo vai ser um processo isoentrópico. Então aqui essa é a relação pressão-massa específica, e nós vimos para escoamentos compressíveis a relação entre variação de pressão e massa específica é um parâmetro importante em escoamentos compressíveis. Só que isso não é tudo. Nós queremos agora, temos aqui a relação pressão-massa específica, eu quero agora a equação da velocidade do som para gases ideais. Portanto, é um processo isentrópico, nós vamos fazer uso das equações isoentrópicas para gases ideais. Quais são as equações isoentrópicas para gases ideais? Nós temos aqui T2
sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K, que é igual a V2 sobre V1, volume específico, elevado a 1 menos K, que é, escrevendo em função da massa específica, é inverso do volume específico, então aqui vai ser ρ1 sobre ρ2 elevado a 1 menos K. Se eu inverter ρ2 sobre ρ1, eu inverto o sinal, vai ficar K menos 1. Eu quero escrever a pressão em função da massa específica. Então nós temos que P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K é igual a ρ2 sobre ρ1 elevado a K menos 1. Logo, P2 sobre P1 é igual a ρ2 sobre ρ1 elevado a K menos 1 vezes K sobre K menos 1. Logo, isso aqui, K menos 1 com K menos 1 corta. E nós temos que P2 sobre P1 é igual a ρ2 sobre ρ1 elevado a K. Ou P2 sobre ρ2 elevado a K é igual a P1 sobre ρ1 elevado a K, que é igual a pressão sobre a massa específica elevado a K, que é uma constante. No caso aqui de escoamento isoentrópico em gases ideais, nós podemos escrever essa equação isoentrópica nesse formato aqui. Então, nós vamos substituir essa relação P sobre ρ a K na equação que nós obtivemos na relação da pressão-massa específica. Nós sabemos que a relação pressão-massa específica dp c ao quadrado, aqui ó, é dp dρ para um processo isoentrópico. Então, c ao quadrado é igual a dp dρ para um processo isoentrópico. E eu acabei de obter que a pressão é igual a uma constante vezes ρ elevado a K. Nós acabamos de obter que pressão é igual a uma constante vezes ρ elevado a K. Logo, a variação da pressão em função da massa específica vai ser o quê? K vezes a constante vezes ρ elevado a K menos 1. Só que a constante é P sobre ρ elevado a K. Então, eu vou substituir a constante por P sobre ρ elevado a K. A constante é P sobre ρ elevado a K. E ρ elevado a K menos 1 é a mesma coisa de ρ elevado a K dividido por ρ. Logo, ρ elevado a K corta com ρ elevado a K. Nós vamos ter que a relação entre pressão e massa específica é igual a K P sobre ρ para um processo isoentrópico. E essa relação dp dρ é a própria velocidade do som ao quadrado. É igual a K P sobre ρ. Então aqui nós temos a velocidade do som definida em termos da pressão, da massa específica e do K, que é uma propriedade do gás que nós estamos avaliando. Vamos escrever isso aqui em função da temperatura. Nós sabemos que nós temos então aqui que C ao quadrado é igual a K P sobre ρ, e da equação dos gases ideais, pressão é igual a ρ vezes R vezes a temperatura. Portanto, pressão sobre massa específica é igual a R vezes a temperatura. Logo, a velocidade do som C ao quadrado é igual a K vezes R vezes a temperatura. Então aqui nós temos a velocidade do som em função apenas da temperatura e das propriedades do gás. Aqui nós temos a temperatura em Kelvin, certo? Temperatura, vou escrever aqui, em Kelvin. Isso aqui é muito importante. O R é a constante específica do gás, que é a constante universal dividido pela massa molar. A constante universal é 8.314 joules por kmol Kelvin. A massa molar vai depender do gás. No caso do ar, o R do ar é 287 joules por quilograma Kelvin. E o K é a razão entre os calores específicos, a pressão constante e a volume constante. Portanto, aqui nós temos a equação da velocidade do som em função da temperatura em Kelvin. E vimos também a relação pressão-massa específica. Essa relação aqui é muito importante, porque escoamentos compressíveis são escoamentos em que a variação da massa específica é importante.
Então, com base nisso, com a base na equação da velocidade do som, nós vamos poder definir o regime de escoamento, né, através do número de Mach. E isso vai ter muitas implicações no restante do curso. Então era isso que nós tínhamos para ver nessa aula aqui. Até a próxima aula.